E se seu cabelo tem mais curva do que a rua do seu bairro, você tá no lugar certo. Vem comigo! Olá, sejam bem-vindas e hoje vamos começar com um novo quadro, o quadro Pergunte pra Cabeleireira. Aqui você deixa nos seus comentários as suas perguntas, as suas dúvidas e toda semana eu vou selecionar 4 perguntas e vou responder para você de forma em que você pode ficar esclarecida e não ter mais nenhuma dúvida sobre o seu cabelo crespo, crespíssimo, cacheado e cacheadíssimo. Então eu espero que vocês me mandem perguntas aqui nos comentários e as perguntas que eu ver que são mais relevantes eu vou responder. E se o seu cabelo tem mais curva do que as ruas do seu bairro, você tá no lugar certo. E sem enrolação, eu já vou começar com a primeira pergunta que me fizeram aqui. A Iona Dagmar perguntou o seguinte: posso passar creme de pentear todos os dias de manhã? Boa pergunta, Iona. Bom, passar creme de pentear todos os dias de manhã pode deixar o cabelo pesado, pode acumular muito produto e acumular muito creme no seu cabelo. O que você pode fazer é uma água revitalizante, que é como você vai fazer. Você vai pegar um borrifador, você vai colocar 100 ml de água, você vai colocar uma colher do seu creme de pentear, você vai colocar algumas gotas do silicone que você usa e de manhã você vai borrifar, que daí esse creme vai estar mais diluído, o cabelo não vai ficar com excesso de produto e você vai conseguir ter um resultado maravilhoso. Então eu vou para a pergunta número 2. A pergunta número 2 é a pergunta da Eliane Avelar. A Eliane está perguntando o seguinte: querida, tenho uma dúvida. Quando sai do chuveiro, seca o cabelo com a toalha? Ah, sim, porque a pergunta dela é: quando ela sai do chuveiro, se deve secar o cabelo com a toalha ou não? Muitas meninas cacheadas recomendam você secar o cabelo com um pano branco, um tecido de algodão, para dar menos frizz no cabelo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a pessoa mal hidrata o cabelo, maltrata o cabelo. Enquanto mais coisa a gente inventa, menos a gente quer fazer. Enquanto mais a gente complica, menos a gente quer fazer. Então, minha amiga, pode secar, pode tirar a umidade do cabelo com a toalha mesmo. O importante é, na hora de finalizar, você fazer uma boa finalização. O importante é que você não esfregue a toalha no cabelo, mas sim que você só apalpa a toalha no cabelo para tirar o excesso da água. Não precisa esfregar. Não precisa inventar moda de usa isso, usa aquilo, não pode isso, não pode aquilo, porque senão vira uma coisa chata e a gente não quer fazer nada. Então complica menos, tá? Pode chegar com a sua toalha, só apalpando tranquilamente, não vai dar problema nenhum no seu cabelo. Vamos para a terceira pergunta, que é a Luciana Rabelo. A Lu perguntou o seguinte: usa-se óleo de silicone antes ou depois do creme de pentear? Me ajuda aí, família. Então, Lu, é o seguinte: quando eu mostro para usar o silicone junto com o creme de pentear, eu já deixo bem claro, usa-se junto. Você não precisa passar o silicone antes no cabelo para depois vir passar o creme de pentear. E você também não precisa passar primeiro o creme de pentear para depois passar o silicone. O ideal é você colocar os dois ali na palma da sua mão, mistura os dois e aplica tudo no cabelo, tá? Assim não tem complicação, fica mais fácil, o seu cabelo tá protegido, tá hidratado e tá tudo resolvido. Então não é antes e nem depois, mas sim junto, os dois. A Lízia me fez uma pergunta, nem foi aqui no YouTube, foi na minha outra rede lá, e ela perguntou o seguinte: oi, boa tarde, me ajuda por favor, faço hidratação no meu cabelo e umectação e não consigo ver mudança nele, está sempre seco, não define, me dá uma dica, por favor. Claro que eu vou te dar uma dica, Lízia, com o maior prazer, e eu deixei essa pergunta aqui pro final porque é uma pergunta que eu gostei muito e eu tenho certeza que muitas pessoas passam pelo que a Lízia passa. Bom, a Lízia falou aqui que ela tá usando todos os produtos e que ela não vê resultado no cabelo dela. Se você também passa pelo mesmo problema que a Lízia passa, você faz a sua hidratação, deixa o tempo correto, faz a sua finalização certinho, mecha a mecha, tudo correto, e você não está vendo melhora no seu cabelo, se você não está percebendo que seu cabelo está evoluindo, que o seu cabelo não está melhorando, o que é que você tem que fazer? Bom, você tem que suspender o uso daqueles produtos que você está usando. É como vem na bula dos remédios, né? Se você começa a tomar e os sintomas não desaparecerem, o que é para você fazer? Suspenda o
uso. Então, se você tá fazendo tudo da forma correta, tá hidratando da forma correta, tá fazendo tudo como deve fazer com seu cabelo, com os produtos que você tá usando e não tá vendo o resultado, pare de usar esses produtos, suspenda o uso deles e troque por outros produtos. Substitua por outros produtos, porque normalmente, se isso acontece, é porque esses produtos o seu cabelo não gosta, não tá trazendo resultado. Então, troque dos produtos, use outros produtos, troca um por vez. Eu tô fazendo hidratação com essa máscara, tô fazendo tratamento com essa máscara e finalizando com esse creme de pentear. Aí troca a máscara. Se o cabelo melhorar, fica com o creme de pentear. Não melhorou, ainda tá ressecado. Troca o creme de pentear, usa outro. E tem que tomar muito cuidado também, porque o excesso de óleo, às vezes as pessoas, vou passar óleo no meu cabelo para hidratar. Eu sempre disse isso e eu sempre vou dizer, óleo não hidrata cabelo. O óleo, ele lubrifica. E nós, crespas e cacheadas, precisamos de óleo no nosso cabelo para lubrificar e criar uma camada protetora e segurar a umidade dentro do fio. O que hidrata de verdade é água, não é óleo. Tanto que quando você tá com sede, você não bebe um copo de óleo, você bebe um copo de água. Quando você tem plantas, você não rega suas plantas com óleo, você rega suas plantas com água, porque o que hidrata, o que traz vida, o que vai ajudar a manter o seu cabelo saudável é água. Então, use bastante creme, abuse do creme no seu cabelo. Excesso de creme no seu cabelo não faz mal. O que faz mal é o excesso de gordura, excesso de óleo. Óleo não hidrata. Lembre-se sempre dessa regrinha. Outro dia eu até vi uma moça passando, ela fez tranças no cabelo e ela falou assim, deixa eu passar óleo no couro cabeludo para hidratar. Óleo não hidrata. E toma cuidado também com óleo no couro cabeludo. Óleo no couro cabeludo também não é saudável. Você tapa os poros ali, os folículos da onde sai o fio. Isso pode fazer o quê? Isso pode acabar entupindo o seu folículo e causando até queda de cabelo. Mas isso a gente vai conversar num outro momento. E eu sempre falo, mais importante do que você querer saber fazer uma química no seu cabelo, mais importante do que você querer mudar o seu cabelo, é você saber cuidar do seu cabelo, saber tratar do seu cabelo. E pensando nisso, eu desenvolvi um e-book com vários tipos de tratamento para você poder recuperar o seu cabelo se o seu cabelo estiver danificado, ou também para você saber tratar o seu cabelo de forma correta, sem estar comprando vários tipos de produto e não saber cuidar. Vou deixar aqui passando o meu e-book. Meu e-book vale muito a pena, são com todas as experiências que eu tive e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vou até deixar aqui, essa receita aqui só para você ter uma breve ideia do que tem lá dentro. Tem essa e várias outras receitas maravilhosas que eu tenho certeza que vai ajudar você a recuperar o seu cabelo, a ter o seu cabelo de volta, não deixar o seu cabelo nem quebrar, nem ressecar, nem desidratar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que usa e a forma que usa e sem problema nenhum. Aqui no meu canal eu tenho vários tipos de tratamento ensinando como você faz para hidratar o seu cabelo, para cuidar do seu cabelo, tem passo a passo de soltura de cachos, tem, enfim, vários tipos de tratamento que você pode fazer e vários tipos de coisa que você pode fazer para manter o seu cabelo na cabeça, para o seu cabelo não quebrar, não cair. A única coisa que vai fazer o seu cabelo quebrar e cair é a falta de tratamento. Então se você não cuidar, com certeza ele vai romper, ele vai quebrar. E se o seu cabelo, repito de novo, tiver com os mesmos sintomas, você está fazendo tudo da forma correta e você não está vendo o resultado nesse cabelo, muda, suspenda, para de usar esse produto e troque de produto. Não tem necessidade de você continuar em algo que não está dando resultado, não é verdade? E o quadro de hoje foi esse: pergunte para a cabeleireira. Coloque mais perguntas aqui nos comentários, que toda semana eu vou pegar 4 perguntas e vou vir responder aqui para você que tem dúvidas sobre o seu cabelo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E deixa eu te lembrar, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá? E assim o YouTube vai entender que esse canal é relevante para você. Então, beijo e juntas somos mais fortes. Até a próxima.